de Marinha, Sr. Vice-Presidente da Academia de Marinha, distintos membros desta Academia, Excelências, minhas senhoras, ou minha senhora e meus senhores. Quero agradecer o vosso convite, que muito me honra, para dar testemunho do meu encontro imprevisto com a história, que foi a minha experiência como membro do Governo de Macau. Este convite é um desafio que aceito com muito gosto para falar na Academia de Marinha sobre um momento decisivo para Macau, cuja história é um marco fundamental do Império Marítimo de Portugal na Ásia, o qual, por sua vez, é certamente um dos capítulos mais brilhantes da história da Marinha Portuguesa. O meu encontro com a história foi breve, imprevisto e intenso. E, como é próprio desses encontros, mudou a minha vida. Desde logo nunca tinha tido nenhuma experiência da política, nem tinha exercido responsabilidades como membro de um governo, nem conhecia Macau, a China ou a Ásia Oriental. Com efeito, a minha vida profissional na banca concentrou-se em Portugal e na Europa, com incursões pelo Médio Oriente e África. Pela minha parte, sempre entendi que as responsabilidades que assumi em Paris, primeiro como diretor-geral do Banco Franco-Português e depois como presidente da Société Bancaire de Paris, eram incompatíveis com qualquer forma de atividade política. De resto, foi por isso que em 1973 não pude aceitar o convite de Mário Soares para me juntar aos fundadores do Partido Socialista e 10 anos depois, pela mesma razão, entendi dever recusar o convite do primeiro-ministro Mário Soares para fazer parte do governo do Bloco Central. Por certo, a política era parte integrante da minha formação. Pertenço a uma velha família liberal, republicana e oposicionista. O meu avô, Augusto Monjardino, foi membro da Assembleia Constituinte e senador da Primeira República. O meu avô, Francisco Pedro Valente, foi perseguido pelo regime do Estado Novo, que quis prejudicar a sua extraordinária carreira universitária. O meu pai, Pedro Monjardino, pertenceu à oposição democrática e foi preso, tal como o meu irmão, João Monjardino, que viveu no exílio em Londres desde 1962. Em 1985, quando saí de Paris para voltar a Portugal, a política nacional estava num momento crucial em que se ia decidir o futuro da democracia portuguesa e a sua integração europeia. Mário Soares desafiou-me para fazer parte da comissão política da sua candidatura, o célebre MASP, Movimento de Apoio Soares à Presidência, onde estavam os principais dirigentes do Partido Socialista, como Jorge Sampaio, António Guterres, Jaime Gama, ao lado de personalidades independentes, como eu próprio, o meu primo Vasco Polivalente e António Barreto. Quando aceitei o convite, Mário Soares estava em último lugar nas sondagens atrás de Freitas do Amaral e Maria Luz Pinta Silva. Por isso mesmo, e como sempre gostei de desafios, entendi que era aí o meu lugar. Os meus pais tinham sido amigos e companheiros de Mário Soares e de Maria Barroso, com quem partilhavam o mesmo combate político, os mesmos valores e a mesma vontade de restaurar o prestígio internacional de Portugal. Em 1969, nas vésperas da sua morte, o meu pai tinha aceitado ser candidato pela Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, a CEUD, ao lado de Mário Soares. Em 1985, Mário Soares era a única garantia sólida da institucionalização de uma democracia pluralista e da integração plena de Portugal na Comunidade Europeia. A sua eleição era tão improvável como necessária e talvez por isso os portugueses decidiram que seria ele o primeiro Presidente da República civil e um novo regime democrático. Nos termos da Constituição, o Presidente da República era o responsável pelo governo de Macau e pela descolonização de Timor-Leste, os últimos territórios do antigo Império de Portugal na Ásia. Em 1986, o Presidente Mário Soares decide quebrar uma velha tradição e nomear uma personalidade civil como governador de Macau. O Presidente toma esta decisão nas vésperas do início das conversações bilaterais entre Portugal e a República Popular da China sobre o futuro de Macau, cuja data tinha sido marcada em 1985 no quadro da visita oficial a Pequim do Presidente Ramalhianes. Na ordem política nacional, o Presidente Mário Soares era responsável pelo governo de Macau e o Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva, que dirigia um governo minoritário do Partido Social Democrata, era responsável pelas conversações diplomáticas sobre o futuro de Macau com a República Popular da China. Nesse contexto, era importante que a nomeação do governador de Macau desse um sinal de convergência entre o Presidente e o Primeiro-Ministro
cujo entendimento era, de todos os títulos, essencial para garantir um quadro de estabilidade política durante as conversações com a China. O que não aconteceu durante muito tempo foi um bocado, esta relação não foi propriamente pacífica. E eu assisti a isso e vivi isso e vi que não foi de facto pacífica. Sem surpresa para mim, Soares queria nomear uma personalidade independente, da sua confiança e próxima dos sociais-democratas. Porém, a sua primeira escolha, o professor Fragoso de Silva, não quis aceitar. A surpresa veio quando o comandante José Gomes Mota me sondou para ser governador e, naturalmente, pedi-lhe tempo para refletir. No intervalo, a escolha recaiu sobre o professor Pinto Machado, que, tal como Fragoso de Silva, era um independente próximo do PSD e tinha sido o mandatário do MASP. Pela minha parte, aceitei o convite de Soares para ser membro do Governo de Macau como secretário adjunto para a Economia, Finanças e Turismo, uma acumulação de funções sem precedentes que considerei indispensável para poder exercer cabalmente as minhas responsabilidades. Pela sua parte, o Presidente Mário Soares decidiu que o secretário para a Economia, Finanças e Turismo devia passar a substituir o Governador nos seus impedimentos, com o título de Governador Substituto, figura que não existia. Mas ele inventou-a e, como já me tinha convidado para Governador e depois desconvidaram, achou que eu podia ser Primeiro-Ministro e disseram na altura, mas vai como Primeiro-Ministro. Eu disse, não, é uma coisa que não existe, mas está bem, eu vou como Primeiro-Ministro ou como vocês quiserem. E fui. Nenhum dos membros do governo português de Macau tinha a menor experiência de Macau, da China ou da política asiática, incluindo o próprio, e o António Vitorino, que tinha pertencido ao governo do Bloco Central e era outro membro da nova administração que tinha a confiança política do Presidente Soares. Essa circunstância contrastava com o governo britânico, de Hong Kong, onde o governador era um diplomata que falava mandarim, tinha estado em posto em Pequim, e na administração portuguesa não havia um único alto funcionário que falasse mandarim, e os intérpretes oficiais do governo eram todos macaenses, falando, além do português, o cantonense. De certa maneira, estava tudo por fazer. Em primeiro lugar, era indispensável garantir um quadro de estabilidade em Macau durante as conversações e garantir, nomeadamente, que não havia nenhuma tentativa externa de perturbação da normalidade política, económica e social do território. No mesmo sentido, era preciso acompanhar a evolução das comunidades locais, nomeadamente a comunidade macaense, num período de incerteza sobre o seu futuro, que seria determinado pelas conversações sino-portuguesas. Essa prioridade era tanto mais relevante quanto as autoridades nacionais tinham decidido que não haveria nenhum processo formal de consulta em Macau no quadro das conversações com a República Popular da China. Em segundo lugar, era necessário assegurar uma coordenação permanente e uma articulação sem falhas a todos os níveis entre o Governo de Macau e o Governo da República durante as conversações diplomáticas. No essencial, essa responsabilidade recaía sobre o António Vitorino e sobre mim, quer pela nossa relação política com o Soares e a Presidência da República, quer pelo nosso acompanhamento direto das conversações diplomáticas, a ligação com os negociadores portugueses. Ao contrário da delegação chinesa, a delegação portuguesa, encarregada das conversações com Pequim, não integrava nenhum representante de Macau. Nesse contexto, o António Vitorino e eu próprio tivemos a trabalhar com os negociadores portugueses, tanto na preparação inicial das posições nacionais, como na revisão sucessiva das nossas propostas ao longo dos meses que duraram as ditas conversações. Como não existiam comunicações seguras entre Lisboa e Macau, quer eu, quer o António Vitorino, quer os negociadores principais, nomeadamente o embaixador João Deus Ramos, éramos obrigados a viajar constantemente para podermos falar pessoalmente em Lisboa, em Macau, ou mesmo em trânsito no aeroporto, onde fosse possível trabalhar em segurança. Em terceiro lugar, era crucial preparar a transição de Macau, que mais tarde ou mais cedo seria parte integrante da República Popular da China. A transferência de poderes em Hong Kong estava marcada para 97 e a parte chinesa entendia que a transferência da soberania de Macau devia ser na mesma data, uma hipótese que recusámos liminarmente desde a primeira hora. De facto, décadas de abandono tinham tornado Macau uma pequena cidade provinciana e decadente, ao lado de Hong Kong, que era uma grande cidade, moderna, e o centro cosmopolita da Ásia.
A transição paralela dos dois territórios, ditada pela política de reunificação chinesa, tornava a comparação inevitável e bastante cruel. Nesse quadro, a prioridade do novo governo era fazer tudo o que fosse possível para modernizar a economia, a sociedade e a administração de Macau, de modo a garantir a sua autonomia futura e impedir que Macau viesse a ser absorvido por Hong Kong, quando os dois territórios passassem a fazer parte da China ou passasse a fazer parte integral da República Popular da China, através da fusão com Zhuhai, zona limítrofe de Macau. O território de Macau, que vivia do jogo e do turismo, não tinha um aeroporto internacional, não tinha um porto moderno, tal como não tinha uma sala de concertos. Todo o património histórico construído precisava de ser restaurado e o único museu da cidade, o Museu da Marinha, teve de ser completamente refeito. Macau não tinha uma universidade pública para formar quadros bilíngues indispensáveis para a modernização e administração dos sistemas de justiça. Não havia uma escola portuguesa digna desse nome. O desporto resumia-se ao Grande Prémio de Macau, uma formidável corrida de Fórmula 3, com uma certa projeção regional, que apoiei a fundo e que me interessava particularmente, embora a minha mulher me tivesse proibido de participar em competições desde o nascimento da nossa primeira filha, o que não me impediu de ir abrir o circuito em 1986 a bordo de um Ferrari. Nos arquivos da administração encontrei dezenas de projetos, agora estou mais sério do que o parágrafo anterior. Nos arquivos da administração encontrei dezenas de projetos sucessivamente adiados. Em 18 meses foi possível garantir a mobilização dos recursos financeiros, definir prioridades e encontrar os parceiros que garantiram a realização de um conjunto coerente de projetos de modernização financiados exclusivamente com os meios próprios do território. Ao longo da década seguinte, Macau passou a ter infraestruturas indispensáveis para garantir a sua autonomia, desde o aeroporto internacional, o Porto de Águas Profundas e a Universidade de Macau. No mesmo sentido, a preparação da transição para a República Popular da China justificou decisões críticas para o futuro do território. A minha primeira decisão foi fechar os acordos bilaterais com a Comunidade Europeia e com os Estados Unidos para garantir as cotas de exportação dos têxteis que eram essenciais para a economia de Macau. Dirigi pessoalmente essas negociações em Bruxelas e em Washington e pude contar em ambos os casos com a intervenção ativa, muito ativa mesmo, do Presidente Soares para garantir a melhor defesa dos interesses de Macau. A minha segunda decisão foi de renegociar o contrato de jogo com a STDM, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, de Stanao, até 31 de dezembro de 2001. Era importante concluir esse contrato antes dos acordos com a China fixarem uma data para a transferência dos poderes que, no caso português, não tinha nenhuma referência prévia. Além disso, a definição de um prazo de vigência do contrato de jogo era indispensável para a consolidação financeira da própria STDM. E aqui dá a impressão que eu estava preocupado com a STDM, porque não pelo STDM, mas porque o que ela significava para o território de Macau. E a STDM era uma espécie, quando eu lá cheguei, tinha uma mãozinha em praticamente todos os setores da atividade económica do território. E às vezes tinha mais que uma mãozinha, tinha duas mãozinhas. Desde hotéis até a carreira os barcos, os jet foil, até os helicópteros, até não sei o que, era tudo desta ideia. A minha segunda decisão foi denunciar, portanto, com a STDM e, além disso, a definição de um prazo de vigência do contrato de jogo era indispensável para a consolidação financeira da própria STDM. A renegociação, nomeadamente a definição das contrapartidas do contrato de jogo, asseguraram um quadro de estabilidade orçamental do território durante os anos seguintes. A minha terceira decisão foi de dotar o Fundo de Pensões dos Funcionários Públicos da Administração Portuguesa de Macau com os meios financeiros que garantiam a sua autonomia para lá da transferência de poderes, no caso da futura administração chinesa do território não está preparada para assumir essa responsabilidade. Essa dotação foi inteiramente financiada pelo contrato de jogo, sem encargos para a República Portuguesa. Como era previsível, os representantes locais da República Popular da China fizeram tudo o que puderam para impedir a extensão do contrato de jogo de Macau até 2001.
Mas, de forma inexplicável, a dotação do Fundo de Pensões foi também criticada em termos inaceitáveis por comentadores próximos do governo social-democrata. Naturalmente, tudo dependia das conversações com a China sobre o futuro de Macau. À partida, era difícil imaginar que Portugal pudesse pesar numa negociação tão desequilibrada, sobretudo depois da assinatura da Declaração Conjunta Sino-Britânica ter tornado irreversível a transferência de poderes. Pela minha parte, sempre defendi uma posição de firmeza. Desde logo, na minha primeira intervenção à chegada a Macau, declarei, posso dizer, minha primeira intervenção polémica, porque tive outras também igualmente polémicas, declarei que o novo governo vinha em missão de soberania. Bem entendido em termos diplomáticos, Portugal tinha reconhecido nas Nações Unidas que Macau era um território chinês sob a administração portuguesa. Mas até à transferência formal dos poderes, Portugal devia assumir o exercício pleno da soberania em Macau para poder governar o território, como era a sua obrigação. Por outro lado, a nossa vulnerabilidade externa era a nossa maior força. De facto, Macau e a administração portuguesa do território não podiam sobreviver se as autoridades chinesas não o quisessem. Mas a administração portuguesa estava preparada para partir em qualquer momento. Foi o que eu fiz publicamente, o que disse publicamente, quando senti uma pressão excessiva dos representantes locais da República Popular da China, que recusaram de imediato, depois desta minha investida, recuaram, porque eu chamei uma jornalista que andava há imenso tempo a querer que eu lhe falasse lá para o jornal dela, que era o South China Morning Post. Chamei-a e disse: olha, é a altura de você vir cá, que eu tenho umas coisas para lhe dizer e tal, queria conversar consigo. Não disse o que era. E depois levei-a a fazer uma pergunta que eu queria que ela me fizesse. Ela fez-me a pergunta e eu respondi: não, nós podemos, daqui a 6 meses, podemos arrumar a trouxa e irmos embora. Não temos de estar aqui este tempo todo à espera, podemos ir embora. Porque eu sabia de antemão, obviamente, que os chineses não aceitavam isto de maneira nenhuma, como eu vou de resto dizer a seguir. Foi o que fiz publicamente quando senti uma pressão excessiva e tal. Para Pequim não havia nada pior do que um cenário em que Portugal abandonasse Macau e deitasse por terra toda a narrativa da transação pacífica no quadro do princípio um país, dois sistemas. Por último, a Declaração Conjunta Sino-Britânica sobre Hong Kong definia um quadro de referência mínimo que servia como ponto de partida para a negociação sobre Macau. A nossa fórmula, partilhada pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros Pedro Pires Miranda, era que Portugal não podia nunca aceitar menos do que tinha sido concedido à Grã-Bretanha. Porém, restavam duas questões decisivas que diferenciavam Macau de Hong Kong. A primeira era a data da transferência de poderes, a segunda o estatuto dos residentes de Macau que tinham direito à nacionalidade portuguesa. Com efeito, no caso da colónia britânica existia uma data de referência. Os 100 anos de vigência da concessão dos novos territórios terminava em 1997 e nos termos dos acordos sino-britânicos a região administrativa especial de Hong Kong ia passar a fazer parte da República Popular da China nessa data. No caso da colónia portuguesa não havia nada que fixasse um prazo de saída. Alguns admitiam a possibilidade de celebrar 500 anos do aportamento do capitão Jorge Alves nas paragens do que viria a ser Macau, com a transferência de poderes para a China em 2013, portanto, ou 2014. É impossível descrever de forma civilizada a reação das autoridades chinesas a essa possibilidade. Em alternativa, o final do século XX era uma possibilidade razoável que acabou por ser adotada pelas partes. O mais importante era o Estatuto da Nacionalidade. No ano passado, durante a instalação do regime da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, o governo britânico alterou a posição que tinha assumido em 1984 e reconheceu que os passaportes britânicos atribuídos aos residentes de Hong Kong lhes podiam dar direito à residência na Grã-Bretanha. Pelo contrário, em 1987, Portugal impôs na Declaração Conjunta Sino-Portuguesa que os passaportes portugueses dos residentes de Macau eram reconhecidos pela parte chinesa como documentos de viagem fora da China. Para o Estado português, esses passaportes eram títulos de nacionalidade portuguesa plena que garantiam o direito de residência dos seus titulares em Portugal e na Comunidade Europeia, incluindo na própria Grã-Bretanha.
Se mais não houvesse, essas duas questões chegam para reconhecer o grande mérito da negociação portuguesa, que se conclui com a assinatura da delegação conjunta em Pequim, no dia 13 de abril de 1987. Não esqueço o dia da cerimónia da assinatura em Pequim, em que tive a honra de participar como membro da comitiva portuguesa, a representação do governo de Macau, mas de forma um pouco ínvia, porque os chineses não queriam que nós de Macau chegássemos lá como representantes do território de Macau, de maneira que para eles aquilo eu tive que, para grande desilusão minha, tive que ser convidado pelo professor Aníbal Cavaco Silva para ir integrar a comitiva dele. Coisa que fiz, como é evidente, porque o Dr. Soares tinha mandado, disse-me para eu ir, e eu fui. Eu e mais um outro secretário de junta, obviamente com o governador, com o professor Pinto Machado. E não esqueço o dia da cerimónia, em que tive a honra de participar como membro da comitiva portuguesa. O acordo foi assinado pelos dois primeiros ministros, Cavaco Silva e Zhao Jiang, mas a figura dominante da cerimónia foi Deng Xiaoping, que foi o último a chegar, sozinho, e que tomou o seu lugar entre os dois chefes do governo. Salvo erro, Deng não tinha na altura nenhum cargo oficial e ele próprio gostava de dizer que era apenas presidente da Sociedade Bridge. Deng Xiaoping foi o principal responsável pela estratégia que garantiu a extraordinária modernização da China no século XX. A sobrevivência do regime comunista chinês depois do fim da União Soviética e a integração da República Popular da China na ordem internacional do pós-Guerra Fria. Há 40 anos, a sua estratégia de liberalização política e económica na China criou as condições políticas e diplomáticas indispensáveis para a Grã-Bretanha e Portugal poderem anunciar a transferência da soberania de Hong Kong e a Macau. Pela minha parte, nunca tive ilusões excessivas sobre o futuro. Deng Xiaoping definiu o princípio de um país dois sistemas que devia garantir não só a transição pacífica de Hong Kong e Macau para a soberania chinesa, mas também, e sobretudo, a integração pacífica de Taiwan na República Popular da China. Nesse contexto, era razoável ter uma expectativa positiva. Para Pequim, a questão essencial era a reunificação com Taiwan e a credibilidade do princípio um país dois sistemas dependia da moderação chinesa em Hong Kong e em Macau e do respeito pela autonomia das duas regiões administrativas especiais. Este cálculo foi válido durante 30 anos. Com o presidente Xi Jinping, teve início uma nova etapa política na República Popular da China e a sua nova estratégia internacional está em clara ruptura com a linha de Deng Xiaoping. Em Macau, no meu encontro breve, imprevisto e intenso com a história, perdi a minha inocência política. Mas ganhei um sentimento de responsabilidade e de solidariedade com Macau que se mantém intacto até aos dias de hoje. Muito obrigado.